Levítico, capítulo 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado, e trará o novilho da porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todos os restos do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está na porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado, com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto, mais o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, e as suas entranhas e o seu esterco. Isto é todo aquele novilho levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecado for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação, e o sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu, e daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o resto do sangue da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura, e queima lá sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, lhes será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará, como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor seu Deus, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta o bonde tirado de entre as cabras, macho sem mancha, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é: depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, com a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e este lhe será perdoado. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo
contra algum dos mandamentos do Senhor, aquele que se não deve fazer e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado e o degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado todo o pecado. Mas se pela oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha, a trará e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta, pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por ela, fará expiação dos seus pecados, que pecou, e livre será perdoado o pecado. Então, pessoal, esse foi o capítulo 4 de Levítico, né? Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 4 de Levítico quis transmitir para nós. Agora, pessoal, o capítulo 5 de Levítico. E quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia de que for testemunha, seja o ser que o viu ou que o soube, se não o denunciar, então levará sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja o corpo do morto de besta fera, imunda, seja o corpo do morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil, imundas, ainda que lhe fosse oculto, contudo, será ele imundo e culpado, ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo e lhe for oculto, e o souber, depois será culpado. Ou quando alguma pessoa jura pronunciando temerariamente com seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronunciar temerariamente com juramento e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para o gato miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolos ou 2 pombinhos, ou um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, e os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá, e do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado e do outro fará holocausto conforme o costume assim. O sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou, trará pela sua oferta a 10ª parte
de um efa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado, e a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho, cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote, como a oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará a expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade, e trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa é certamente que se fez culpada ao Senhor. Então, pessoal, esse foi o capítulo 5 de Levítico, né? Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 5 de Levítico, né, quis transmitir para nós. Agora, pessoal, o capítulo 6, né, de Levítico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo que lhes deu em guarda, ou o que depois na sua mão, ou o roubo, ou o que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois que porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem é o dara no dia de sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação. Para a expiação da culpa, trará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpadas nelas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: da ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá das calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quanto o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o
holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar, e tomará o seu punho cheio da flor de farinha da oferta e do azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares, então o queimará sobre o altar, cheiro suave. Isso é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação. O comerão. Levedado não se cozerá a sua porção, e que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima. É como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerá ao Senhor no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Uma caçoula se fará com azeite cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecereis em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo por estatuto perpétuo, seja, toda será queimada ao Senhor. Assim toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e os seus filhos, dizendo: Essa é a lei da expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá no lugar santo, se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar sua carne será santo. Se espargir alguém seu sangue sobre a sua veste, levarás aqui sobre o que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário, se comerá no fogo, será queimada. Então, pessoal, esse foi o capítulo 6 de Levítico, né? Espero que vocês tenham entendido o capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6 de Levítico, né? Que quis transmitir para nós. E eu quero agradecer a cada um de vocês, né? Que tirou um tempinho para assistir a live até aqui no final, né? Para entender o que é a palavra que quis transmitir, né? Agradeço mesmo de coração, né? E se você não me segue no meu Instagram, tá aqui na descrição da live, tá, pessoal? E se você não é inscrito no meu canal secundário, se inscreve no meu canal secundário, que tá aqui na descrição da live também, tá, pessoal? E não esquece de compartilhar a live pros seus amigos, tá, pessoal? Me ajude a chegar a 7.000 inscritos, tá, pessoal? Então, agradeço mesmo de coração. E Deus abençoando, amanhã vai ter live de novo para vocês, se Deus quiser, pessoal. Então, até amanhã, pessoal.